No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os assuntos que movimentaram essa semana, entre elas a queda e a recuperação do HCTR11, né, o hectare. Vimos aí o Netflix despencando mais de 30% após a sua prévia de resultado e a fala do presidente da Fed, que derrubou todos os mercados. Então a gente vai falar sobre isso e muitos outros assuntos nesse Costa News. Então, se você já gostou do tema desse Costa News, deixe seu like é muito importante para mim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative a notificação, porque tem Costa News todo domingo às 18 horas, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu nessa semana. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o Ibovespa caiu na semana aí quase 5%, né, principalmente aí por conta do feriado. Dia 21 tivemos um feriado e acabou que não houve negociação, mas o mercado lá fora continua negociando. E aí teve até a fala do Jerome Powell, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e acabou derrubando os mercados, não só o Ibovespa, que caiu 4,88%, mas também aí o S&P 500, que caiu 2,6%, né, já chegou aí mais ou menos em 4.270 pontos, e aí está todo mundo perguntando: Rafael, o que está acontecendo? Como a inflação americana foi a mais alta nos últimos 40 anos, essa semana o presidente do Fed americano, que é o Banco Central de lá, né, o Jerome Powell, ele deu a seguinte declaração: com a inflação atingindo cerca de 3 vezes a meta de 2% ao ano do Fed, é apropriado avançar um pouco mais rapidamente a taxa de juros, e o aumento de 0,5 ponto percentual da taxa está na mesa para a reunião de maio. Então, claramente, né, o Banco Central americano disse que vai subir os juros e talvez suba muito mais rápido do que era a expectativa do mercado, e aí todos os ativos de risco estão caindo. E aí você pode falar: mas Rafael, por que eles estão caindo? Né? Porque com a subida de juros, há dois movimentos que acontecem no mercado financeiro. O primeiro deles é que a renda fixa fica mais atrativa, então há uma tirada de liquidez do mercado, né? Ou seja, pessoas começam a migrar da renda variável para a renda fixa, e isso acaba tirando dinheiro do mercado, o mercado acaba dando uma queda. Mas mais do que isso, é que com o aumento dos juros americanos, aumenta a taxa de desconto sobre fluxos futuros em todos os ativos de risco, né? Ou seja, quanto maior os juros, maior a taxa de desconto, ou seja, aqueles lucros futuros das empresas de crescimento, as empresas de tecnologia, né, que estavam lá precificadas lá no futuro, eles são trazidos a valor presente por uma taxa de desconto. Então, se essa taxa de desconto fica maior, o seu valor presente é menor. Tá? E é por isso que as bolsas brasileiras, as bolsas americanas e todas as bolsas mundiais vêm caindo nas últimas semanas. Tá? E falando em queda, a gente teve uma queda significativa essa semana, que foram as ações do Netflix. Durante essa semana, as ações do Netflix caíram mais de 36% na Bolsa de Nova York, depois que ela anunciou que já perdeu mais de 200 mil assinantes neste ano de 2022 e que pode perder até 2 milhões de assinantes ainda esse ano. E com essas quedas, eu venho recebendo aí muitas perguntas sobre o Netflix, sobre essas ações, se vale a pena, não vale a pena. Então, se você quiser que eu faça um vídeo exclusivo sobre o Netflix, para dar uma opinião assim mais acurada, explicando a tese de investimento do Netflix e se faz ou não faz sentido, diz para mim aqui nos comentários se você quer esse vídeo específico sobre as ações do Netflix, tá? Mas eu já gostaria de deixar 2 comentários sobre ela, tá? Primeira coisa: preço importa e importa muito. Né? Antes dessa queda de 36%, Netflix já negociava mais de 30 vezes o lucro, que é um valor bem alto para ações aí no geral. Né? Só para você ter ideia, agora o Google negocia por 21 vezes o lucro, né? E o Google é uma empresa tão boa ou até melhor que o Netflix. Tá? Então o Netflix realmente estava esticado. O preço importa, importa muito. E o segundo, né, e jogando para o lado do Netflix, né, uma contra e uma a favor, é que o Netflix hoje não tem receita de propaganda, e eles vêm veiculando aí que muito provavelmente vão colocar propaganda entre os seus vídeos, enfim. E ela vem comprando também estúdio de jogos, né? Então isso pode ser uma receita que ainda vai entrar no balanço do Netflix futuramente, tá? Então nós temos aí uma questão de preço que foi ajustado pelo mercado, né? 36% de queda, mas também temos oportunidades futuras, tá? Então acho que é uma empresa muito interessante. Se você quer que eu fale mais sobre ela, fala para mim aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo só sobre o Netflix.
E falando em ficar de olho, nós precisamos falar sobre HCTR11, né? Esse ativo muito interessante na minha visão, começou a semana a R$110, chegou a bater R$96 aí durante a semana e fechou a R$106,50, uma volatilidade muito atípica para um fundo imobiliário, ainda mais um fundo imobiliário do tamanho do HCTR11, que é um dos maiores do mercado, tá? Então, muita gente veio me perguntar o que estava acontecendo. Existem vários pontos que a gente precisa conversar sobre essa volatilidade do HCTR11, mas de antemão eu já te digo que para mim tudo isso foi um claro efeito manada. O mercado financeiro é como um cinema cheio de gente lá dentro e quando alguém grita fogo, a porta de saída é bem pequena e acaba acumulando muita gente para sair ao mesmo tempo, criando uma enorme confusão. Então isso é um efeito manada e para mim é exatamente o que aconteceu no HCTR11, né? Várias casas de análise aí bem famosas do mercado que a gente não vai citar recomendaram a venda do hectare do HCTR11, que é a mesma coisa do que gritar fogo no mercado, né? Então os investidores, né, que seguem essas casas de análise acabaram indo todos ao mesmo tempo vender os seus ativos e aí acabou enxugando essa liquidez do mercado e é por isso que ele caiu de R$110 para 90 e poucos reais. Eu acho que durante o dia chegou a negociar R$94 no dia 18 de março. E aí, nesse dia, 18 de março, na realidade 18 de abril, desculpa, a Hectare soltou o relatório gerencial de março, né, do HCTR11, respondendo às perguntas que foram levantadas por essas casas de análise. A maioria dos questionamentos dessas casas de análise são por conta de um suposto conflito de interesses neste imóvel que está na sua tela, o Circuito das Compras, tá? Que é um shopping popular em São Paulo, onde a Hectare possui uma parte do negócio, ou seja, uma parte desse shopping, e também é credor de uma dívida, ou seja, um CRI. Então, essa questão, o Hectare esclareceu ali no relatório gerencial que ele é minoritário no negócio do Circuito das Compras e que não haveria como haver um conflito de interesse. Por ele ser minoritário, ele não tem poder de decisão. Outro questionamento levantado aí pelas casas de análise foi o fato de Hectare, o HCTR11, vem caindo seus rendimentos nos últimos meses, né? E aí a justificativa que a Hectare deu para isso é que eles fizeram esse investimento no Circuito das Compras e isso acabou que esse é um investimento que ainda não performou, né? Ou seja, o investimento ainda está em desenvolvimento, que quando o Circuito das Compras estiver em pleno funcionamento, aí sim a gente vai ter um retorno desse investimento e as cotas e, consequentemente, também os rendimentos vão começar a trazer um maior retorno para o cotista, né? Ou seja, a rentabilidade do fundo vai voltar a melhorar como era no passado. Tá? E aí, lembrando, né, o shopping ainda não performou, né? Ele foi inaugurado alguns meses atrás e aparentemente não há com o que se preocupar, né? Segundo a própria Hectare, eles colocaram lá no relatório dizendo que o desenvolvimento do shopping está conforme esperado. Então, até esse momento, não vejo motivo para preocupação. Mas, Rafael, por que você não está preocupado, né? Porque os fundamentos do hectare do HCTR11 não se alteraram nos últimos 30 dias. Tá? Então, eu achei muito, mas muito estranho esse sell-off generalizado, todas as casas de análise aí famosas do mercado mandando vender HCTR11, né? E eu fico me perguntando, será que essas casas de análise realmente trabalham para os seus cotistas ou tem alguns interesses escusos por trás, né? Eles combinaram esse movimento, não combinaram, derrubaram o porquê a cota, né? Será que eles são mesmo independentes? Então me diz aqui nos comentários o que você achou desse movimento coordenado que aconteceu e acabou derrubando o hectare, tá? E essas são reflexões que você precisa fazer, tá? E para te ajudar nessa reflexão, para que você tenha uma opinião independente sobre os investimentos, recomendo que você teste o Cashflix, que é a minha plataforma de educação financeira. Nós temos aqui com a gente analista CNPI te dando recomendação de compra, de venda de ativos através de carteira recomendada e nós não tiramos a recomendação de compra que havia na nossa carteira para o hectare HCTR11. Então, recomendo que você teste a nossa plataforma e veja como que a gente pode levar para você uma análise totalmente independente. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você testar por 30 dias o Cashflix pagando apenas R$1, tá bom? Se você ainda não deu seu like, deixe seu like. Se é muito importante para mim, né? Mostre para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá? Diz aqui para mim se você comprou ou não comprou HCTR11, o hectare, na queda dessa semana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative a notificação.
E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo mão de alface que vendeu HCTR11 essa semana, tá bom? Um forte abraço e até a próxima semana.